Nosso maravilhoso Pai, nós te damos muitas graças. Tu nos tens sustentado por tua bondade, por teu amor. Sabemos dos teus ternos cuidados para com todos os seus. Maravilhoso Pai, quando vamos abrir a tua palavra nesta noite, possa o bondoso Espírito Santo nos conduzir, presidir os nossos corações, tanto em mim que falo, como também naqueles que ouvem, que haja apenas um único Espírito ministrando os nossos corações, para o louvor da glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, antes de nós colocarmos de modo mais claro o encargo que há no meu coração por esse tempo aqui que vamos estar juntos, permitam-me aqui lembrar de algo que tratamos da última vez que aqui estivemos. Se os irmãos se recordam, nós usamos muitos textos, é algo, mas nos pontuamos em um lá de Hebreus capítulo 2, versículo 3, a sua primeira parte, que diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E a partir desta consideração, nós levantamos algumas questões, algumas perguntas a respeito do que seria essa tão grande salvação. Eu me lembro que eu chamei a atenção que ali não está escrito como escaparemos nós de tão grande regeneração, mas de tão grande salvação, porque a regeneração é um ponto que está dentro da salvação. Assim como a santificação é um ponto que está dentro da santificação, assim da salvação, assim como a glorificação é um ponto que está dentro da salvação. Então a salvação é uma palavra muito ampla, da qual nós precisamos nos cercar. A salvação nos envolve, de fato, a regeneração. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, quando nós nos rendemos diante dele, nós ganhamos o que? Vida no nosso espírito que estava morto. Mas este é o primeiro aspecto importantíssimo para todos nós pertencermos à família de Deus. Mas a salvação, ela não terminou aí, apenas ela teve o seu início, foi a porta inicial que nós tivemos. Mas a salvação também implica na salvação do nosso corpo físico. A Bíblia fala que nós, na vinda do Senhor, ganharemos corpos glorificados igual ao corpo de Cristo. Então esse corpo será salvo um dia. Então a salvação não implica apenas na regeneração, mas implica também na salvação corpórea. Mas também a salvação implica num outro aspecto tremendamente importante, que é a salvação da nossa alma, no que está envolvido o aspecto da santificação. Diariamente nós estamos sendo salvos em nossa alma. Os irmãos se lembram que naquela oportunidade nós mostramos alguns aspectos que envolvem a nossa alma. Percebam vocês, muitas vezes, por que as nossas emoções estão tão desequilibradas, tão desajustadas? Porque muitas vezes a nossa vontade ela é tão obstinada, tão dura em relação a muitas questões. Por que muitas vezes nossos pensamentos eles são desgovernados? E isso acontece dentro do âmbito daqueles que foram regenerados. Então mostra-nos claramente que a salvação é algo que deve acontecer, isso ponto a ponto, em questão de processo no nível da nossa alma. Então nós nos detivemos um pouquinho dentro destes aspectos, mostrando então que a obra da salvação tem este âmbito. No entanto, nós levamos o nosso pensamento dentro do valor da cruz eterna. Irmãos e irmãs, se lembram que naquela oportunidade nós mostramos que a cruz é muito mais do que uma mensagem para trazer libertação ao homem. A cruz, ela se constitui num princípio divino que rege a Trindade. Antes mesmo que houvesse a criação desse universo, o princípio da cruz já era uma
Espírito Santo. Aí nos lembramos daquela oportunidade, citamos várias passagens, várias situações na palavra de Deus que nos mostraram isso. Lembram-se vocês do Senhor Jesus Cristo dizendo, né? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. O que é isto senão abrir mão de toda a sua vontade? O que é isto senão a aplicação do princípio da cruz? Por outro lado, nós temos um Pai maravilhoso dizendo assim: este é meu filho amado, a ele ouvi. O que significa isso? É o princípio da cruz sendo manifestado na Trindade. E o Espírito Santo, ele veio para quê? Para glorificar a Cristo Jesus. Ele veio não para falar de si mesmo, para glorificar a Cristo. Então nós conseguimos ver esse princípio governante, o princípio da cruz, agindo na Trindade Santa. Isso é maravilhoso. Então nós nos detivemos dentro desse ponto. Então, quando nós consideramos isso, nós ficamos dentro desse plano nosso, olhando os aspectos da tão grande salvação, atrelado a esta realidade da cruz eterna. E diante desse fato, então, nós vamos prosseguir, então, vou abrir aos irmãos qual seria, então, o encargo que tenho no meu coração para compartilhar com vocês nesse tempo. Nós vamos estar, em nome do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, tratando sobre o eterno propósito de Deus. O que vem a ser o eterno propósito de Deus. Nós vamos ter como texto base o livro de Efésios, no capítulo 1. Nós podemos até olhar para o texto que vamos estar trabalhando logo mais, fazer a leitura. Nós vamos nos centrar aqui na primeira oração do apóstolo Paulo, porque ele faz duas orações aqui no livro de Efésios. Uma está exatamente nesse aspecto que vamos considerar, capítulo 1, versículo 15 ao 23, e a outra oração encontra-se no final do capítulo 3, mas nós não vamos nesse momento estar olhando aquela segunda oração do apóstolo Paulo, e sim esta primeira oração. Então, a palavra de Deus diz assim, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui está o ponto fundamental. Irmãos, é de suma importância que nós peçamos a ajuda do Espírito Santo, porque nós vamos entrar em território extremamente santo, com toda a palavra de Deus. Nós devemos, como disse certo irmão um tempo atrás, devemos tirar as sandálias dos nossos pés quando formos tocar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não foi escrita para a especulação da nossa mente. A palavra de Deus foi escrita por inspiração do Espírito, e a única forma de nós termos a palavra no nosso íntimo é se o mesmo Espírito trouxer esta revelação. Então todos nós estejamos diante do Senhor,
sabe, com os corações abertos para recebermos a revelação tão necessária para o nosso tempo. Irmãos, se faz necessário eu trazer um pouquinho do panorama no qual o apóstolo Paulo estava envolvido quando ele escreveu esta carta, porque nós vamos entender um pouquinho das fases ou estágios da vida do apóstolo Paulo se nós fizermos este panorama, para depois então podermos entrar propriamente dito no assunto que temos a tratar com os irmãos, ou seja, o eterno propósito de Deus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Não vamos considerar Hebreus como a 14ª carta do apóstolo Paulo, porque não vejo, pelo menos é o meu sentimento, o meu coração, que ele tenha sido o autor daquela carta. Vamos considerar 13 cartas. E alguns estudiosos da palavra de Deus nos ajudam muito nesses aspectos, porque eles conseguiram ver nestas 13 cartas 4 estágios na vida do apóstolo Paulo, muito bem definidos, que envolvem alguns períodos da sua história. E estes estágios foram comparados às estações, às 4 estações do ano que nós temos: primavera, verão, outono e inverno. E quando nós examinamos então estas 13 cartas, nós vamos localizar algumas coisas bastante interessantes nos estágios de avanço da própria vida do apóstolo Paulo e também da igreja. Por exemplo, as 2 primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu foram 1ª e 2ª Tessalonicenses, na sua segunda viagem. Então nós temos o início, nós temos aqui a estação representativa, a primavera. E se nós estudarmos essas 2 cartas, nós vamos verificar que ela trata de assuntos muito fundamentais, muito gerais naquela oportunidade. No primeiro capítulo, por exemplo, dos 10 primeiros versículos, vocês vão verificar lá um assunto que envolve 3 aspectos fundamentais: a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza em vossa esperança. Então, fé, amor e esperança. Ali Paulo fala de salvação, ele vai falar também da necessidade de estarmos firmados na fé, de termos essa esperança, vai nos falar do crescimento, vai nos falar da parousia, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos a nascente aqui, dentro desse conceito que foi colocado, da caminhada do apóstolo Paulo. Essas 2 primeiras cartas foram escritas dentro dessa situação, dentro dessa estação chamada primavera. Aí nós temos um avanço maior, que envolve outras 4 cartas agora, mas já num passo maior, já numa 3ª viagem do apóstolo Paulo, onde ele escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Romanos. Então nós estaremos mudando da estação primavera para a estação verão. Por que verão? Porque todas estas 4 cartas nos trazem significados muito fortes e exortativos, argumentativos. E a palavra de ordem de todas estas cartas seria cruz. Como que o apóstolo Paulo utiliza ali estas verdades maravilhosas? Primeiro, lembrando daquela carta escrita, a primeira carta aos Coríntios: nada decidisse haver entre vós a não ser Cristo e este crucificado. Não é isto? Aqueles irmãos tão carnais, divididos pelas suas opiniões: eu sou de Paulo, eu sou de César, não, eu sou de Cristo. Aí a gente pode pensar que esse que disse eu sou de Cristo era o mais espiritual deles. Não, ele tinha criado um movimento: eu sou de Cristo. Se esse irmão dissesse o seguinte: não, irmãos, não somos nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, nem de quem quer que seja, nós somos todos de Cristo. Aí ele estaria falando de maneira correta. Então nós temos essas cartas argumentativas. E é interessante que o apóstolo disse lá, como acabei de referir, nada decidisse haver entre vós, 1 Coríntios 2:2, a não ser Cristo e esse crucificado. Essa é a mensagem, mas era uma mensagem para os cristãos. A cruz ali era uma pregação para os cristãos. Olha, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos no poder de Deus. Um grande tradutor da Bíblia chamado T. Robertson, ele pega esse texto e faz uma interessante observação.
sobre esse assim: para nós que estamos sendo salvos, é na nossa versão. Lá no original tem um gerúndio lá, nós que estamos sendo salvos. Envolve o aspecto da salvação da alma ali. Então é muito interessante essa observação. Então essas cartas são bastante argumentativas. Ali o Evangelho, por exemplo, a gente entende o quinto Evangelho, né, de Romanos, lógico, escrito por Paulo, também uma carta tremendamente forte, argumentativa, onde Paulo faz uma verdadeira descrição, com a sabedoria que o Espírito deu a ele, a respeito de todos os contextos que envolvem a história do homem na sua pecaminosidade maior. Capítulo 1 nos mostra lá a respeito do poder do Evangelho. O Evangelho de Deus é um poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Capítulo 1, versículo 16. Aí nós entramos mais adiante, aquela descrição pesada do apóstolo Paulo no que concerne ao julgamento de Deus a todos os pagãos que viviam decididamente e deliberadamente no pecado. Aí quando entramos no capítulo 2, nós temos a argumentação dos judeus, do capítulo lá em Romanos, dizendo o seguinte: eles são pecadores, nós não. Paulo fala assim: tu que julgas que não deve mentir, mentes, tu que julgas que não deve trafultas. Aí ele vai mais no final e fala assim: que todos estariam debaixo de uma mesma situação. Capítulo 3 vai entrar: todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Capítulo 4 vem o exemplo de Abraão, nisto, o Abraão, um homem de fé, um homem que de fato prefigurou a fé, um homem que conhecia o coração de Deus. Aí vem do exemplo de fé, vai para o capítulo 5, e o capítulo 5 está exatamente aquele ponto: justificados, pois pela fé, somos salvos ali, pela fé. Ali, o capítulo 5 relata exatamente o aspecto da salvação do homem. Entra no capítulo 6, quando fala da nossa morte em Cristo, considerai-nos, pois, mortos para o pecado, vivos para Deus. Esse é o ponto, é o capítulo que fala da santificação do homem. A salvação está no capítulo 5. O capítulo 6 aborda o aspecto da salvação do homem. Mas aí entra no capítulo 7. No capítulo 7 tem aquela argumentação: o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. É interessante isso. Por que esse conflito está antes do capítulo 6? Certo irmão já considerou isso. Por que não primeiro o conflito e depois a libertação? Mas primeiro vem a libertação, depois o conflito. Porque Romanos 6 fala da nossa morte em Cristo Jesus. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Mas no capítulo 7 fala que nós não entendemos o que acontece conosco, porque desejamos fazer o bem, mas o mal que não queremos fazer, esse fazemos. Não conseguimos, não temos força para fazer o bem. Não é isso? Por que vem o capítulo 7 então? Porque ali é uma tentativa do cristão viver a vida cristã na base da sua força, na base da sua própria carne, do seu próprio braço. Ele jamais vai conseguir viver. Se nós tentarmos viver cristianismo, vamos trombar com Romanos capítulo 7. Graças a Deus, porque ele está lá. Mas nós não precisamos ficar nele. Temos o capítulo 8. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo o Espírito. Aí é o convite ao povo de Deus a andar sendo guiados pelo Espírito Santo. Aí nós temos então, dentro desse contexto do Romano, essa carta tão forte, Paulo, de maneira muito clara, drástica, falando disso. Alguns lances apenas sobre esses aspectos. O livro de Gálatas fala, o apóstolo Paulo: olha, se o anjo do céu descer, se eu mesmo disser qualquer coisa que não seja esse evangelho, considere maldição, anátema. Aí ele vai falar lá mais para frente, capítulo 2, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Novamente, a cruz. Aí nós temos, lógico, 2 Coríntios. Então essas 4 cartas são as cartas que o apóstolo Paulo escreveu dentro desses conceitos argumentativos muito fortes. Então é o período de verão, é esse período aquecido, quando Paulo estava diretamente ligado na obra de Deus. Mas aí vem um terceiro período na vida do apóstolo Paulo, dentro desse estudo, o outono.
quando as folhas começam a cair, o outono vem, nós sabemos o que acontece com as folhagens, com as flores, enfim. Paulo, então, ele é preso na sua primeira prisão lá em Roma. Primeiro ele ficou 2 anos em Cesareia, ele foi para Roma e ficou mais 2 anos preso. E é exatamente quando Paulo estava preso em Roma, foi quando Deus descortinou os céus, abriu os céus e trouxe as revelações mais profundas para o apóstolo Paulo e para a igreja. Ele escreveu 4 cartas, esta, Efésios, que nós vamos ler um pouco dela. Ele escreveu Filipenses, ele escreveu Colossenses, ele escreveu Filemão. 4 cartas ele escreveu dentro daquela condição. É um período de outono. E nós vamos verificar algumas coisas muito lindas nessas cartas. Por exemplo, a carta de Efésios tem 155 versículos. 78 versículos, a metade mais um, são correlatos à carta de Colossenses. São cartas quase que gêmeas. Mas qual é a diferença? Aqui em Efésios nós vemos a igreja em Cristo. Em Colossenses nós vemos Cristo na igreja. Isso tem diferença? A igreja em Cristo e Cristo na igreja? Tem diferença. Quando nós dissemos assim, por exemplo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Veja bem, eu estou em Cristo, sou nova criatura, as coisas já passaram, mas se fez novo. O texto que há pouco citamos, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu estou em Cristo, mas Cristo está em mim. Uma coisa é o Espírito habitar em mim, outra coisa é eu ser guiado pelo Espírito. Há muitos que de fato foram colocados em Cristo, mas não têm manifestação alguma da vida de Cristo nas suas experiências. Se renderam ao Senhor, conhecem o Senhor, professam o Senhor, mas não dão testemunho do Senhor, porque são tão almáticos, são tão cheios de si mesmos, que Cristo não pode se manifestar neles. Não há quebrantamento, não há processo de santificação. Vem ano, passa ano, vem ano após ano, e a pessoa não muda absolutamente nada. É um salvo, é uma pessoa que foi colocada em Cristo, mas ela continua naquilo que chamamos de berçário espiritual, brincando com chofar, brincando com língua de sogra, brincando com sininho, brincando com mamadeiras. Tudo isso não nos chamaria atenção de vermos bebês ali dentro daquele berço. Mas quando nós olhamos pessoas já de 20 anos, 15 anos, 10 anos de caminhada cristã, vestindo fralda de chofar na mão, tem alguma coisa errada. Pessoas que foram colocadas em Cristo, mas que Cristo não tem se manifestado nessas pessoas. Então tem diferença sim. Então, voltando a esse pensamento aqui, então Paulo, nesse período de outono, nesse período quando ele foi recolhido pelo Senhor lá em Roma, era uma prisão domiciliar, era uma prisão que ele poderia ser atendido pelos seus, mas ali foi quando os céus se abriram, o Espírito Santo trouxe tantas verdades, de maneira tão clara, que de fato é um legado maravilhoso para todos nós. Então, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E nós temos por fim o último período na jornada da experiência do apóstolo Paulo, já então classificado dentro desses conceitos das estações, o período de inverno. Ele escreveu aquelas famosas cartas T's, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Aí nós temos as 13 cartas. E é interessante nós observarmos que 1 Timóteo e Tito, possivelmente Paulo escreveu numa 4ª viagem missionária que ele tenha feito. Ele saiu de Roma e ficou um período numa viagem, foi quando ele escreveu 1 Timóteo e Tito. Mas em seguida ele é preso, acusado pelo imperador de ser também um dos responsáveis por tocar em fogo em Roma. Então ele é agora um prisioneiro do imperador. É quando ele vai preso e escreve então a sua última carta, que é 2 Timóteo.
Nessa última carta, então, ele fala assim: olha, eu peço que tragam comigo a capa e os pergaminhos, porque eles são muito úteis. A capa eu deixei lá em Troade, traga Timóteo. O que restou de um homem? Apenas uma capa e pergaminhos. Um homem que podia dizer assim: combati o bom combate, nisso guardei a fé, completei a minha carreira. Ele foi ofertado como libação. Então esse é um modo pelo qual a gente vê toda uma trajetória na vida do apóstolo Paulo dentro desses estágios. E o importante para nós, então, dentro daquilo que o Senhor vai estar nos dando a direção, é olharmos para que nesse momento, nesse contexto, quando Paulo estava em Roma, prisioneiro, o Senhor abriu os céus e pelo Espírito nos trouxe revelações tão profundas. Irmãos, aqui, como nós dissemos a princípio, nós precisamos do socorro do Espírito Santo, para que Ele venha abrir os nossos olhos, para que possamos enxergar, para que possamos compreender, para que possamos tocar o coração de Deus, para que possamos tocar a sua mente e vermos conforme Ele vê, na sua estimativa, na sua perspectiva. Porque se o Espírito Santo não nos trouxer revelação, nós vamos utilizar a nossa mente caída, a nossa mente carnal, para interpretar não só esse texto, como qualquer outro texto. Então esse é um ponto importante. Então que o Senhor nos ajude nesses momentos que vamos ter amanhã, e vamos ver até como o Senhor vai prosseguir com esse ponto que queremos tratar com vocês. Vamos colocar os olhos então nesse texto que nós já lemos, de Efésios 1, do versículo 15 ao versículo 23. Especificamente, nós devemos olhar que o apóstolo Paulo, ele tem três objetivos muito definidos quando ele fez esta oração. Três objetivos. Então vamos bem passo a passo para que os nossos corações guardem esta verdade. Três objetivos. Qual é o primeiro objetivo da oração de Paulo? Para que aqueles irmãos e extensivamente a nós pudéssemos conhecer a Deus. Primeiro objetivo. Já vamos levantar uma pequena pergunta aqui. Mas estes irmãos já não conheciam a Deus? Conheciam. Então, o primeiro objetivo, para que eles tivessem espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. O segundo objetivo do apóstolo Paulo nesta oração é para que aqueles irmãos e também nós, eles compreendessem qual era o eterno propósito de Deus. Qual era o eterno propósito de Deus? Esse é o segundo motivo. Depois nós vamos verificar com mais detalhes que esse eterno propósito de Deus, ele pode ser visto e vai ser visto dessa forma: numa eternidade passada, e depois numa eternidade futura. Por quê? Porque nós temos entre a eternidade passada e a eternidade futura uma coisa chamada hiato tempo. Então, Deus tem um plano no passado e Deus tem um propósito no futuro. Esse é o segundo objetivo maior do desejo aqui que Paulo tinha em relação àqueles irmãos e, consequentemente, a nós. E, por fim, o que o apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos, então, recebessem? Ele queria que eles soubessem qual era a obra, qual era a operação, qual era o trabalho de Deus em todas as eras. Então vamos lá para compreendermos com a ajuda do Senhor. Com a ajuda do Senhor. Primeiro, para que eles conhecessem Deus, para que eles também conhecessem qual é o eterno propósito de Deus, e para que eles conhecessem, por fim, qual era o trabalho de Deus ao longo das eras. Então vamos guardar esses três pontos muito importantes para nós. Agora vamos olhá-los, olhando para os versículos.
Versículo 17 em diante diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então aqui está o primeiro motivo da oração do apóstolo Paulo em relação àqueles irmãos e também consequentemente a nós. Paulo estava orando para que eles tivessem espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Tem que ser nesta ordem. Agora, aquela pergunta que nós fizemos há pouco: mas estes irmãos aqui já não conheciam a Deus? Conheciam a Deus. Conheciam a Deus. Mas este era o objetivo: que eles não só conhecessem a Deus dentro daquela medida que eles tinham, mas eles precisavam conhecer Deus constantemente. Aliás, nós sabemos o que diz o Evangelho de João, capítulo 17, lá no versículo 1 em diante, vai até o versículo 3, né? Que vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, vida eterna caracteriza-se por conhecimento. Conhecimento. Então, o apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos tivessem um conhecimento muito claro a respeito da pessoa de Deus. Então vamos mais um passo, pois nós vamos ter que voltar aqui, para que o Senhor nos socorra. Aí, dentro do segundo aspecto que o apóstolo Paulo coloca como motivo da sua oração, está no versículo 18. Olhem com cuidado, por favor, esse texto. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, nós vamos juntando as informações que o Senhor vai nos trazendo, para que depois o nosso coração possa receber tudo que o Espírito tem para nós. O primeiro aspecto, para que eles tivessem espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Agora, o segundo aspecto, versículo 18, conforme nós lemos aqui: os olhos deles precisavam ser iluminados, os olhos do coração. Para quê? Para que eles pudessem saber qual era ou qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aqui nós temos duas informações tremendamente importantes. Tremendamente importantes. Agora nós vamos juntar com aquilo que falamos há pouco atrás, da eternidade passada e da eternidade futura. Sendo que no meio, entre meio dessas duas situações, nós temos o tempo. Aqui, os olhos daqueles irmãos, os olhos do coração, dos corações daqueles irmãos precisavam ser iluminados para que eles pudessem saber qual era a esperança do chamamento deles. Este chamamento, põe os olhos por favor no versículo 18. A esperança do seu chamamento, o chamamento aqui é de Deus em relação a eles, aqueles irmãos em Éfeso. Esse é o primeiro aspecto. Depois nós vamos considerar quando é que foi feito este chamamento. Nós vamos pegar os textos da palavra aqui. Aí, no mesmo versículo, nós temos assim: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Esse é um outro aspecto. Um outro aspecto dentro do que nós estamos considerando do segundo motivo da oração do apóstolo Paulo. Primeiro, eles precisavam saber qual a esperança do chamamento deles, que um chamamento foi feito por Deus, e eles precisavam saber qual era a esperança, qual era a riqueza da graça, da herança que o Senhor tinha nos santos. Um aspecto tremendamente importante. Depois nós vamos juntar todas estas verdades para que elas sejam trazidas ao nosso coração e possamos compreendê-la. Aí nós temos, no versículo 19, o terceiro motivo da oração do apóstolo Paulo, que é
qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Aqui nós temos uma situação interessante. Vamos só lembrar. O primeiro motivo da oração do apóstolo Paulo é para que eles conhecessem o próprio Deus. E se eles conhecessem o próprio Deus de maneira adequada, num avanço, eles poderiam então conhecer o que estaria no coração de Deus, que envolve o seu eterno propósito, o seu supremo propósito. E esse supremo ou eterno propósito, ele está revelado no versículo 18 aqui, que é o chamamento que Deus havia feito e a sua herança que ele obteria no futuro. E no versículo 19 nós temos o quê? Como que este supremo propósito seria realizado? Através da suprema riqueza do poder que foi revelado a nós. Agora vamos procurar, irmãos, com a ajuda do Senhor, detalhar de uma forma que possamos enxergar isso de um modo mais claro. Olhando novamente para o versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Voltamos novamente para esse primeiro e tão importante aspecto, o conhecimento de Deus. Vamos dar uma olhadinha, depois a gente volta aqui, no Salmo de número 25. Salmo de número 25, o versículo deixa eu pegar aqui. Ó, a partir é o versículo 14. Vamos ler só o 14, é suficiente. Olha, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade. Então a necessidade, irmãos e irmãs, de nós conhecermos Deus na nossa intimidade. E na medida em que nós formos aí conhecendo Deus na nossa intimidade, o que vai acontecendo? Ele vai se revelando mais e mais a nós. Ele vai mostrando mais e mais a sua vontade. Porque nós não temos como conhecer a sua vontade, o seu eterno propósito, sem conhecer o próprio coração de Deus. Irmãos e irmãs, e na medida em que nós conhecermos a Deus na sua intimidade, quanto mais nós penetrarmos a mente do Senhor, o seu coração, nós vamos nos deparar com algo muito grandioso. Nós vamos nos deparar com a própria pessoa do Filho dele. Alguém certa vez disse o seguinte, que se nós pudéssemos olhar para dentro do coração de Deus, nós não viríamos lá um grande almoxarifado de bênçãos, não veríamos lá um grande arquivo de conhecimento, nós viríamos lá uma pessoa, a pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Se nós pudéssemos olhar para dentro do coração de Deus. E esse mesmo alguém disse o seguinte: se nós pudéssemos olhar para dentro do coração de Jesus Cristo, o que nós veríamos? Nós veríamos a igreja. Nós nos veríamos. Por quê? Cristo é a plenitude de Deus e a igreja é a plenitude de Cristo. Então, dentro desse primeiro aspecto, o motivo da oração do apóstolo Paulo está o conhecimento de Deus na intimidade, de conhecermos Deus na nossa intimidade. E na medida em que nós o conhecermos mais e mais, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nós vamos tocar o seu eterno propósito. Nós vamos de fato ter esse acesso de modo maravilhoso. Voltemos lá para o nosso texto base, irmãos. No capítulo 1. Aí quando nós olhamos o segundo motivo pelo qual o apóstolo Paulo está fazendo essa oração tão preciosa, ele diz que devemos ter espírito de sabedoria e de revelação
para conhecer a Deus. E veja que na sequência, o verso 18 diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. Primeiro é o espírito de revelação e de sabedoria, porque nós conhecemos Deus verdadeiramente no nosso espírito. Agora, para que nós possamos saber, para que nós possamos conhecer o seu eterno propósito, todo o nosso conhecimento, toda a nossa mente, toda a nossa vontade, emoções, precisam ser santificados. Aí é o que está tratando esse assunto aqui: iluminados os olhos do vosso coração. Aí, desta forma, nós vamos conseguir ver, segundo o Espírito, qual é a esperança do seu chamamento. Esse é o primeiro aspecto do eterno propósito de Deus. E nós vamos pegar o recurso da própria palavra aqui pertinho para entendermos quando aconteceu esse chamamento. Numa outra versão diz vocação. Vamos olhar aqui versículo 3, 4 e 5 desse mesmo capítulo, irmãos. Coloquem os olhos aí, por favor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos olhar para esses versos lidos com bastante atenção, em especial versículos 4 e 5, dando atenção ao versículo 4 agora. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aqui encontra-se, irmãos, o nosso chamamento. É exatamente este chamamento que o apóstolo Paulo estava referindo-se quando fez esta oração, para que nós soubéssemos qual é a esperança do chamamento de Deus. Este seu aí devia estar em maiúsculo, é o chamamento de Deus. Nós fomos chamados, segundo o versículo 4, antes da fundação do mundo. E observe um detalhe, irmãos: até agora nós não falamos sobre pecado, nós não tocamos no assunto da queda. Por quê? Tudo isso está dentro do âmbito na eternidade. Na eternidade não havia pecado. Então vejam que o chamamento de Deus, a escolha de Deus aconteceu antes da fundação do mundo. Esta é uma verdade que foi dada ao apóstolo Paulo quando ele estava lá naquela prisão. Que verdade gloriosa de sabermos que nós, mesmo na situação em que nós fomos encontrados de perdidos, de completamente, envolvidos, envoltos no pecado, fomos agora e somos participantes de tão grande chamamento pela graça. Então diz a palavra de Deus, antes da fundação do mundo. Aí na continuação diz assim: para sermos santos e irrepreensíveis. Não é isso que está aí? Santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Agora uma pergunta que eu faço aos irmãos: por que essa palavra aparece aqui, santos? Para sermos santos e irrepreensíveis, se não havia pecado nessa situação. Veja que uma vida de santidade não está simplesmente ligada à ausência de pecado. Vamos dar um exemplo claro e fácil para entendermos. Quando Adão foi criado, foi formado, a imagem e semelhança de Deus, ele foi criado lá, foi colocado no jardim do Éden, não é isso? Vamos supor que Adão comesse do fruto da árvore da vida. O que aconteceria com ele? Ele entraria num processo de santificação, ele entraria num processo de conhecimento da pessoa de Cristo. Por que nós podemos dizer isso? Já vamos fazer uma outra relação que vai trazer uma compreensão melhor para nós. Então, o pecado, ele não necessariamente ele é o oposto de santidade. Porque se Adão, antes do pecado,
tivesse comido da árvore da vida, ele entraria num processo de santificação, que seria a formação de Cristo no seu ser. Ele estaria abrindo mão da sua própria vida, ou seja, todo o seu ser, sua vontade, sua mente, suas emoções estariam sendo tomadas pela vida de Cristo, assim como as do Senhor Jesus foram tomadas pelo seu Pai. Assim como Jesus dizia, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou, assim Adão iria aprender que ele não faria a sua própria vontade, mas a vontade do seu Senhor. Então a santidade, ela aqui era uma determinação de Deus. Ele precisava ser santo. E nós, agora numa situação diferenciada, porque nascemos em pecado, precisamos então, lógico, ter essa manifestação de vida clara, vamos dizer assim, de separação do mundo, para que expressemos a santidade do Senhor. Mas assim, santidade é irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para a adoção de filhos. Aqui uma compreensão importante. Veja que há aqui um aspecto de adoção de filhos. Esse termo adoção, ele não é compreendido da mesma forma aqui por nós, da forma que era compreendido dentro daquele contexto oriental. Adotar no contexto oriental é adotar o próprio filho. Quando o filho chegava aos 13 anos de idade, ele era adotado dentro do contexto da família para que ele exercesse certas responsabilidades e tivesse alguns privilégios. Então essa adoção de filhos aqui é algo que é diferente do nosso contexto. Não é eu pegar um filho de uma outra pessoa para trazer para que eu cuide. A adoção de filhos aqui é pegar o mesmo filho e equipá-lo para que ele seja responsável e possa então também gozar de alguns privilégios. Aliás, no grego nós temos duas palavras que diferenciam para nós essas duas questões. A palavra filhos pode ser visto de duas formas. A primeira lá é teknos ou teknia, que é filho criancinha. Vocês se lembram lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: ai, como sofro os dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Mas antes ele diz assim: minhas criancinhas, meus filhinhos, por quem sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vocês de modo pleno. Ali vocês são teknia, vocês são bebês de colo. Vocês precisam que Cristo seja formado em vocês. E a outra palavra que aparece aqui é ruios, ou seja, é um filho maduro. Então o que o Senhor quer de nós? Que sejamos filhos maduros. Essa é a realidade. Então o nosso chamamento está relatado aqui. Por isso que eu estava usando aqueles termos que para nós não fazia muito sentido: eternidade passada, eternidade futura. Então a eternidade passada encontra-se o quê? O nosso chamamento. Fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis, e fomos predestinados para sermos filhos de adoção para Ele. Mas no versículo 18, na segunda parte, nós temos o segundo aspecto do motivo lá, conforme nós temos escrito aqui. Também, olha só, para que vocês tenham o espírito de sabedoria e de revelação, os olhos iluminados do vosso coração, para que, olha só, saibam qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora o apóstolo Paulo olha para a eternidade futura, ele olha para o futuro. Em outras palavras, o que ele quer nos mostrar? Aqueles que foram chamados aqui atrás, aqui na eternidade futura, estes são a herança de Deus na eternidade passada aqui atrás. Estes foram chamados para que fossem a sua herança na eternidade futura. Então esse é um propósito eterno de Deus, onde nós temos um chamamento e nós temos uma herança, Ele mesmo fazendo esta obra por nós. Aí nós temos, irmãos,
no versículo seguinte, aquele aspecto que nos envolve diretamente. Como que Deus vai realizar esse eterno propósito? De que modo este chamamento e esta herança poderão ser alcançados? Aí no versículo 19, versículo 20, nós temos assim. Versículo 19, perdão. E qual a riqueza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Paulo está orando então para que aqueles irmãos também soubessem qual é a suprema riqueza do poder que estava operando naqueles que criam em nós. Ou seja, o Senhor quer que nós tenhamos esta manifestação, nós vamos ver depois qual é esse poder, para que este eterno propósito pudesse ser resolvido, ser atendido, ser de fato alcançado. Então, irmãos e irmãs, aqui nós temos esse quadro muito lindo. Como eu estava dizendo, nós precisamos do socorro, da ajuda do Espírito Santo. Então vamos só repassar aqui algumas coisas, depois nós vamos ter que continuar na outra sessão. Mas me permitam aqui só fazer uma passagem. Esta oração do apóstolo Paulo, então, tem 3 objetivos fundamentais. O primeiro é o conhecimento de Deus, o segundo, o seu eterno propósito, e o terceiro, o seu trabalho ao longo das eras. Aí nós vimos que o conhecimento de Deus é de fato nós conhecermos a Ele de modo íntimo, conhecermos a sua mente, conhecermos o seu coração, conhecemos o seu pensamento, porque uma vez que conhecemos o próprio coração de Deus, poderemos conhecer qual é o seu eterno propósito, que é o segundo motivo da oração. Aí quando nós entramos dentro desse aspecto do segundo motivo da oração do apóstolo Paulo, do eterno propósito de Deus, nós vimos que ele se divide em 2 partes, esse eterno propósito de Deus. Um que envolve o chamamento que aconteceu antes da fundação do mundo. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, é esse o aspecto inicial. Mas a segunda parte desse eterno propósito envolve, no meio do versículo 18 em diante, nós temos lá, para também conhecêssemos a riqueza da graça da sua herança nos santos. Em outras palavras, aqueles que foram chamados na eternidade passada são a herança de Deus na eternidade futura. Esse é um ponto. Fomos chamados na eternidade passada e seremos nós mesmos o quê? A herança dele na eternidade futura. E de que maneira Deus vai alcançar isto? Aí o terceiro motivo da oração do apóstolo Paulo é quando nós conhecermos também a riqueza ou a suprema riqueza do poder que habita em nós os que cremos. Aí sim há uma conexão, há um envolvimento nosso na realização desse eterno propósito. Irmãos, então isso é muito importante. Por quê? Se nós não conhecermos um pouquinho do coração do Senhor, não conhecermos o seu eterno propósito, nós vamos ficar andando por todos os cantos sem alvo, sem objetivo. Deus nos chamou para que nós andássemos segundo o seu propósito. Ele não quer que apenas conheçamos o seu eterno propósito. Ele quer que nós também andemos guiados por este eterno propósito. Aí vai fazer sentido por que nós pregamos o Evangelho. Aí vai fazer sentido por que nós pregamos a mensagem da cruz. Aí vai fazer sentido por que nós precisamos avançar. Porque Deus tem um propósito. E é nesse propósito e por esse propósito que nós devemos estar vivendo para Ele. Então que o Senhor nos socorra, irmãos. Que o Senhor nos ajude nesse tempo que vamos estar juntos, para que Ele venha desvendar a sua vontade ao nosso coração. Então, amanhã, com a ajuda do Senhor, com a graça do Senhor, a gente vai ainda pegar alguns pontos para que isso se torne mais claro no nosso coração. No princípio, nós vemos uma situação que
coloca-nos numa situação onde nós não temos como discernir por nós mesmos. Então nós precisamos ir aos pés do Senhor, para que Ele venha mostrar essas verdades para nós. Então que Ele seja honrado, seja glorificado, irmãos. E amanhã, com a ajuda do Senhor, a gente vai prosseguir a partir desse ponto, lembrando de alguns detalhes importantes, e para que Ele ganhe o nosso coração, que a gente possa não só compreender qual é o seu eterno propósito, mas nós possamos também responder a esse eterno propósito, sermos bênçãos e, de fato, sermos aqueles que fazem parte de uma igreja que está respondendo a todo o seu chamado. Vamos orar, irmãos. Nosso maravilhoso Senhor, nós te damos graças, porque Tu nos mostras na Tua palavra que Tu tens um eterno propósito. Tu tens um plano que está no Teu próprio coração. E nós te rogamos que Tu nos faças claro este plano. Nos socorra, nos ajuda, nos mostre qual o Seu propósito estabelecido antes da fundação do mundo, Senhor, para que nós possamos responder, para que possamos estar de fato atendendo ao anseio do Teu próprio coração, Senhor. Rogamos-te o socorro do Teu Espírito. Guarda-nos debaixo do Teu nome, abençoa-nos, Senhor, para a glória de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.